Tudo bem, pessoal? Vamos então fazer um comentário sobre algumas questões, né? A primeira questão que eu quero comentar é uma questão que tem uma perspectiva mais teórica. Então, como é que é esse tipo de questão? Nesse tipo de questão, a gente vai fazer alguma pergunta que cobra alguma coisa do conteúdo referencial para ver se você entendeu o conceito, se você entendeu as características daquilo que a gente está perguntando, tá? Essa questão específica, ela pergunta o seguinte: com relação às estratégias cognitivas, os itens relevantes para a produção do texto são. Então, vamos perceber exatamente isso, quer dizer, existe aí um conjunto de estratégias cognitivas previsto no conteúdo referencial e a gente quer saber quais são, né, os itens que são relevantes das estratégias cognitivas para a produção de texto, né? A alternativa correta é ter em mente os objetivos ao escrever o texto, a seleção de informações que precisam ser transmitidas e as opiniões e crenças do autor referente às informações apresentadas. Lá no conteúdo referencial, a gente aponta esses aspectos, dizendo que quando a gente vai compor um texto, falado ou escrito, a gente tem que passar uma mensagem. A gente tem uma mensagem para passar. Essa mensagem, ela se organiza por meio das estratégias cognitivas, que são quais, então? Eu preciso saber o que eu quero escrever, selecionar a informação para transmitir minha mensagem e pensar que essa mensagem vai também transmitir, de forma direta ou indireta, opiniões, crenças, valores nessa mensagem. Então, isso que é importante para eu organizar a parte da mensagem que eu quero passar. Nas alternativas erradas, o que a gente tem? A gente tem características de outras estratégias. Vamos lembrar que nesse conteúdo a gente tem ainda as estratégias sociointeracionais e as textuais. Então, por exemplo, atos preparatórios, que vem na outra alternativa, que é uma das erradas, tem a ver com o quê? Com sociointeracional, que é justamente quando a gente faz um começo, uma introdução para situar, né, o leitor, o interlocutor no que a gente vai dizer, no que vai estar lá naquele texto ou naquela fala, né? Então aí já não bate com estratégia cognitiva. Então esse tipo de questão tem esse viés e é por isso que a correta é essa que coloca apenas os aspectos ligados às estratégias cognitivas. Vamos pegar uma outra questão. Essa outra questão também tem um viés mais teórico. Ela vai, então, trabalhar o conteúdo de forma a resgatar, de alguma maneira, itens, características, ideias, conceitos que foram explicados no referencial. Vamos lá. Essa questão diz o seguinte: a respeito das estratégias sociointeracionais, é possível afirmar que... Bom, então aqui o foco são as estratégias sociointeracionais. Nesse conteúdo, a gente fala sobre estratégia cognitiva, sociointeracional e textual. Existe, então, esse grupo das sociointeracionais. E a gente quer saber como é que são as características, né? Quer dizer, que estratégias são essas, afinal, que compõem os mecanismos que possibilitam que a gente tenha uma relação com o outro na nossa comunicação, que diz respeito ao manter o contato, a ter um contato polido, um contato acolhedor, enfim, aí já são estratégias que têm a ver não exatamente com a mensagem, mas com o modo como essa mensagem vai sendo recebida e como é que eu vou conduzindo esse meu interlocutor nesse caminho, tá? Alternativa correta. O que então são estratégias sociointeracionais? Os atos preparatórios, que é quando eu introduzo o assunto, quando eu aviso que eu vou mudar de tópico, os mecanismos de polidez, as saudações, né? Enfim, o tratamento ali que vai tornando a comunicação educada e cortês, o que a gente chama de negociação, que tem a ver com essas estratégias que a gente usa para responder às idas e vindas ali, né, da comunicação. Então, tudo isso torna o contato mais organizado, mais eficiente, né? E essa é a ideia da sociointeracional, agradável. As outras alternativas, elas vão apontar para onde? Elas vão apontar justamente para características de outros grupos de estratégias. Então, eu vou ter, por exemplo, uma alternativa vai dizer assim, são aplicáveis no ambiente do trabalho. Bom, aí a gente já tem, então, uma afirmação que não está correta, porque essas estratégias todas, elas dizem respeito
a qualquer situação, profissional ou não. Então também existem, às vezes, algumas alternativas erradas que vão afirmar coisas que o conteúdo não dá sustentação para isso. Em momento algum o conteúdo fala isso, que só serve para trabalho. Muito pelo contrário, diz que faz parte da comunicação. Tem uma outra alternativa que diz que ela teria pouca importância, a sócio-interacional. E não, muito pelo contrário, a gente reforça muito que todas elas têm a mesma importância. Então, às vezes, o erro está nisso. Vamos ver então também, gente, um tipo de atividade que aí já temos não uma perspectiva de observar um conceito teoricamente, mas de ver um conceito aplicado num texto, numa situação ou qualquer coisa dessa forma. A gente tem várias questões em que um determinado conceito fica aplicado num determinado texto, né? E esse é um exemplo. Como é que é o caso, então? Diz assim: os trabalhadores de uma loja receberam o seguinte comunicado. Comunicado: todos os vendedores estão convocados para a reunião do grupo 2 no dia 25 de março no primeiro andar. Não faltem à gerência. Aí vem a pergunta propriamente dita. Podemos identificar como problemas principais dessa comunicação? Bom, então aí eu tenho que pensar que eu estou num contexto de estratégias de comunicação, né, estratégias textuais, e olhando para isso, o que não tem aqui? Será que não tem estratégia ligada, de repente, à mensagem, que não está suficientemente clara? Será que o problema é falta de polidez? Será que eu não reiterei algumas informações que eu deveria reiterar? Vamos pensar também que nesse caso eu posso, na alternativa considerada correta, trabalhar com as diferentes estratégias ao mesmo tempo, né? Porque aqui é uma situação real. E aí, nessa situação real simulada, é claro que as estratégias estão ou deveriam estar funcionando ao mesmo tempo. Por isso que aqui, nesse caso, eu tenho mais variáveis para observar, né? O que aqui a gente aponta como elementos importantes, que essa é a alternativa correta, né? Quais seriam os problemas dessa comunicação principais? Falta de esclarecimento importante, a gente não sabe o motivo da reunião nem o horário. E a ausência de estratégia sócio-interacional, quer dizer, não tem um convite, não tem apenas assim, estão convocados, não faltem, ponto final, né? Então a gente está vendo aqui que faltam cognitivos, informações básicas, né? Que é porquê da reunião e que as pessoas querem saber, correto? E qual o horário? E não tem nenhum tipo de interação linguística para tornar essa comunicação mais agradável, ser recebida de uma forma mais bacana pelas pessoas que vão entrar em contato com esse comunicado, né? Então é isso que a gente aponta como os problemas principais. Vamos pegar aqui uma alternativa errada para a gente entender o recorte dos erros, né? Então, não apresenta imagens, nem títulos e não há expressões destacadas que facilitem a compreensão do interlocutor das informações centrais. Bom, ela apresenta um título, comunicado, então aí a gente já teria um erro, né? Não apresenta imagens, mas o fato de não apresentar imagem em si não é um erro, quer dizer, eu posso ter um texto que não tem imagem, isso em si não pode ser entendido como erro. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui para entender a resposta correta? Ir lá no conteúdo e verificar das afirmações feitas o que não tem no conteúdo, ou o que o conteúdo não permite concluir a partir da situação dada, né? Que é observar o que nesse texto tem como problema, tá? Olhando as alternativas, a gente sempre enfatiza isso, às vezes a gente até afirma alguma coisa no meio de uma alternativa que pode estar certa, mas a gente tem que ver a alternativa na totalidade e ver que na totalidade, às vezes, a afirmativa não está correta, né? Uma outra atividade que nós temos aqui também é uma atividade centrada nessa questão de um conceito, de conhecimentos, conteúdos aplicados em um determinado texto ou situação. Vamos ver como é que isso acontece nesse caso. Diz assim: tendo por base as informações sobre a elaboração de um currículo do conteúdo instrucional, podemos afirmar que esse exemplo... Não, vou começar de novo essa aqui que está errada. Pessoal, vamos então ver uma outra questão. Essa questão também tem a ver com conteúdos que a gente tem que saber da disciplina aplicados num determinado texto, tá? Então é esse o cruzamento aqui. Tendo por base
as informações sobre a elaboração de um currículo, do conteúdo instrucional, podemos afirmar que esse exemplo. Bom, então aí nessa atividade você tinha uma imagem de um currículo que você deveria observar e a partir do que a gente fala sobre currículo, como é que você pode falar, o que você pode falar desse exemplo, desse currículo. Qual é a alternativa correta aqui? Está inadequado, pois além da formatação, não possui informações como endereço e contato, um dos itens mais importantes de um currículo. Então isso foi colocado lá no conteúdo referencial, né? Ele está formatado de forma inadequada, cheio de cor, com muita informação e não possui algumas informações básicas, que são endereço e contato, né, da pessoa. Então, como é que você entrega um currículo sem isso, certo? Aí uma alternativa errada, contém informações organizadas e possui todos os elementos que devem estar presentes. Não, a gente apontou que não tem todos os elementos necessários, básicos, né? E a organização também é confusa, tem muita informação, tem informação desnecessária nesse currículo, tá? Colorido, né? Quer dizer, são várias coisas aí que para currículo não servem. Então é isso, quer dizer, você vai lá, olha as características que a gente apresenta do currículo, vem para esse currículo, faz essa comparação e aí você chega na alternativa correta com esse tipo de relação entre o conceito ou as características e o texto que está ali na frente. Nós temos aqui agora um outro tipo de questão, que é uma questão que a gente encontra muito em alguns exames, como o ENAD e exames de concursos de outras naturezas, né? Por isso a gente faz questão de colocar. Esse tipo de questão é assim, a gente tem lá uma afirmação, embaixo dessa afirmação tem um porquê e uma outra afirmação. E aí se pede para quê? Para que você veja se essas afirmações são corretas e se a relação que se propõe entre elas é de causa e consequência. Porque eu digo uma coisa A, porque uma coisa B, né? Estão dizendo assim, que essa coisa B, portanto, seria a causa dessa primeira afirmação. Ela explica, ela é o porquê daquela afirmação estar correta e existir, se for o caso, tá? Vamos ver então como é que isso fica. Uma boa forma de iniciar a produção de um texto é esquematizar alguns itens que comporão o formato final. Essa é a primeira afirmação, certo? Porque o texto deverá ser a fusão pura e simples dessas anotações, o que facilita a produção textual. Vamos ver as alternativas. Nesse tipo de pergunta, a gente tem alternativas muito regulares, muito iguais, na verdade, porque o que você vai ver é se as afirmações estão corretas e se há uma relação de causa e consequência entre elas, né? Então, aqui a gente vê a primeira. Uma boa forma de iniciar a produção de um texto é esquematizar alguns itens que comporão o formato inicial, o formato final? Sim, isso de acordo com o conteúdo da unidade 6 é correto. Para a gente fazer, isso está dentro das estratégias cognitivas, né? Eu esquematizo para poder construir minha mensagem. Até aí, ok. Aí vamos ver se a segunda afirmação está correta. O texto deverá ser a fusão pura e simples dessas anotações, o que facilita a produção textual. Não, isso não está lá, muito pelo contrário, diz que não é apenas a fusão desse esquema, que você vai partir desse esquema e aí escrever o texto, ele é só um norteador, é um esquema para a produção, mas ele já não é o texto pronto. Então aqui eu já vou na alternativa certa, que a primeira afirmativa é verdadeira, a segunda é falsa, né? A primeira é correta, a segunda é errada. Poderia, então aí já nem tem mais a questão da causa e consequência, porque a segunda já está errada. O que poderia acontecer? Temos duas afirmativas corretas e aí a segunda, aliás, ser a causa da primeira, que é uma das nossas alternativas possíveis, ou não ser, que é uma outra também possível. No caso, a gente resolveu entendendo que a segunda é falsa. Então, qual é a estratégia aqui para a gente resolver esse tipo de questão? Ler primeiro as duas afirmativas e avaliar se elas estão corretas. Se elas estiverem corretas, aí que eu vou partir para a causa e consequência. Se ela já tiver algum erro em uma delas, ou as duas, porque uma possibilidade é que as duas estejam erradas ou sejam falsas, eu já nem vejo a causa e consequência. Essa seria a estratégia para a gente resolver esse tipo de questão. Vamos pegar uma outra questão.
essa outra questão também tem um viés mais teórico. Ela vai, então, trabalhar o conteúdo de forma a resgatar, de alguma maneira, itens, características, ideias, conceitos que foram explicados no referencial. Vamos lá. A respeito das estratégias socio-interacionais, é possível afirmar que... Bom, então aqui o foco são as estratégias socio-interacionais. Nesse conteúdo, a gente fala sobre estratégia cognitiva, socio-interacional e textual. Existe, então, esse grupo das socio-interacionais. E a gente quer saber como é que são as características, né? Quer dizer, que estratégias são essas, afinal, que compõem os mecanismos que possibilitam que a gente tenha uma relação com o outro na nossa comunicação, que diz respeito a, assim, ao manter o contato, a ter um contato polido, um contato acolhedor, enfim, aí já são estratégias que têm a ver não exatamente com a mensagem, mas com o modo como essa mensagem vai sendo recebida e como é que eu vou conduzindo esse meu interlocutor nesse caminho, tá? Alternativa correta. O que então são estratégias socio-interacionais? Os atos preparatórios, que é quando eu introduzo o assunto, quando eu aviso que eu vou mudar de tópico, os mecanismos de polidez, as saudações, né? Enfim, o tratamento ali que vai tornando a comunicação educada e cortês, o que a gente chama de negociação, que tem a ver com essas estratégias que a gente usa para responder às idas e vindas ali, né, da comunicação. Então, tudo isso torna o contato mais organizado, mais eficiente, né, e essa é a ideia da socio-interacional, agradável. As outras alternativas, elas vão apontar para onde? Elas vão apontar justamente para características de outros grupos de estratégias. Então, eu vou ter, por exemplo, uma alternativa vai dizer assim, são aplicáveis no ambiente do trabalho. Bom, aí a gente já tem, então, uma afirmação que não está correta, porque essas estratégias todas, elas dizem respeito a qualquer situação, profissional ou não. Então, também existem, às vezes, algumas alternativas erradas que vão afirmar coisas que o conteúdo não dá sustentação para isso. Em momento algum, o conteúdo fala isso, que só serve para trabalho. Muito pelo contrário, diz que faz parte da comunicação. Tem uma outra alternativa que diz que ela teria pouca importância, a socio-interacional. E não, muito pelo contrário, a gente reforça muito que todas elas têm a mesma importância. Então, às vezes, o erro está nisso. Vamos ver então também, gente, um tipo de atividade que aí já temos não uma perspectiva de observar um conceito teoricamente, mas de ver um conceito aplicado num texto, numa situação ou qualquer coisa dessa forma. A gente tem várias questões em que um determinado conceito fica aplicado num determinado texto, né? E esse é um exemplo. Como é que é o caso então? Diz assim, os trabalhadores de uma loja receberam o seguinte comunicado. Todos os vendedores estão convocados para a reunião do grupo 2, no dia 25 de março, no primeiro andar. Não faltem à gerência. Aí vem a pergunta propriamente dita. Podemos identificar como problemas principais dessa comunicação? Bom, então aí eu tenho que pensar que eu estou num contexto de estratégias de comunicação, né, estratégias textuais, e olhando para isso, o que não tem aqui? Será que não tem estratégia ligada, de repente, à mensagem, que não está suficientemente clara? Será que o problema é falta de polidez? Será que eu não reiterei algumas informações que eu deveria reiterar? Vamos pensar também que nesse caso eu posso, na alternativa considerada correta, trabalhar com as diferentes estratégias ao mesmo tempo, né? Porque aqui é uma situação real. E aí, nessa situação real simulada, é claro que as estratégias estão ou deveriam estar funcionando ao mesmo tempo. Por isso que aqui, nesse caso, eu tenho mais variáveis para observar, né? O que aqui a gente aponta como elementos importantes? Que essa é a alternativa correta, né? Quais seriam os problemas dessa comunicação principais? Falta de esclarecimento importante, a gente não sabe o motivo da reunião nem o horário. E a ausência de estratégia socio-interacional, quer dizer, não tem um convite, não tem apenas assim, estão convocados, não faltem, ponto final, né? Então a gente está vendo aqui que faltam cognitivos, informações básicas, né? Que é porquê da reunião e que as pessoas querem saber, correto? E qual o horário? E não tem nenhum tipo de
interação linguística para tornar essa comunicação mais agradável, ser recebida de uma forma mais bacana pelas pessoas que vão entrar em contato com esse comunicado, né? Então é isso que a gente aponta como os problemas principais. Vamos pegar aqui uma alternativa errada para a gente entender o recorte dos erros, né? Então, não apresenta imagens, nem títulos e não há expressões destacadas que facilitem a compreensão do interlocutor das informações centrais. Bom, ela apresenta um título, comunicado, então aí a gente já teria um erro, né? Não apresenta imagens, mas o fato de não apresentar imagem em si não é um erro, quer dizer, eu posso ter um texto que não tem imagem, isso em si não pode ser entendido como erro. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui para entender a resposta correta? Ir lá no conteúdo e verificar das afirmações feitas o que não tem no conteúdo, ou o que o conteúdo não permite concluir a partir da situação dada, né? Que é observar o que nesse texto tem como problema, tá? Olhando as alternativas, a gente sempre enfatiza isso, às vezes a gente até afirma alguma coisa no meio de uma alternativa que pode estar certa, mas a gente tem que ver a alternativa na totalidade e ver que na totalidade às vezes a afirmativa não está correta, né? Pessoal, vamos então ver uma outra questão. Essa questão também tem a ver com conteúdos que a gente tem que saber da disciplina aplicados num determinado texto, tá? Então é esse o cruzamento aqui. Tendo por base as informações sobre a elaboração de um currículo do conteúdo instrucional, podemos afirmar que esse exemplo. Bom, então aí nessa atividade você tinha uma imagem de um currículo que você deveria observar e a partir do que a gente fala sobre currículo, como é que você pode falar, o que você pode falar desse exemplo, desse currículo. Qual é a alternativa correta aqui? Está inadequado, pois além da formatação, não possui informações como endereço e contato, um dos itens mais importantes de um currículo. Então isso foi colocado lá no conteúdo referencial, né? Ele está formatado de forma inadequada, cheio de cor, com muita informação e não possui algumas informações básicas, que são endereço e contato, né, da pessoa. Então, como é que você entrega um currículo sem isso, certo? Aí uma alternativa errada, contém informações organizadas e possui todos os elementos que devem estar presentes. Não, a gente apontou que não tem todos os elementos necessários, básicos, né? E a organização também é confusa, tem muita informação, tem informação desnecessária nesse currículo, tá? Colorido, né? Quer dizer, são várias coisas aí que para currículo não servem. Então é isso, quer dizer, você vai lá, olha as características que a gente apresenta do currículo, vem para esse currículo, faz essa comparação e aí você chega na alternativa correta com esse tipo de relação entre o conceito ou as características e o texto que está ali na frente. Nós temos aqui agora um outro tipo de questão, que é uma questão que a gente encontra muito em alguns exames, como o ENAD e exames de concursos de outras naturezas, né? Por isso a gente faz questão de colocar. Esse tipo de questão é assim, a gente tem lá uma afirmação, embaixo dessa afirmação tem um porquê e uma outra afirmação. E aí se pede para quê? Para que você veja se essas afirmações são corretas e se a relação que se propõe entre elas é de causa e consequência. Porque eu digo uma coisa A, porque uma coisa B, né? Então, dizendo assim, que essa coisa B, portanto, seria a causa dessa primeira afirmação. Ela explica, ela é o porquê daquela afirmação estar correta e existir, se for o caso, tá? Vamos ver então como é que isso fica. Uma boa forma de iniciar a produção de um texto é esquematizar alguns itens que comporão o formato final. Essa é a primeira afirmação, certo? Porque o texto deverá ser a fusão pura e simples dessas anotações, o que facilita a produção textual. Vamos ver as alternativas. Nesse tipo de pergunta, a gente tem alternativas muito regulares, muito iguais, na verdade, porque o que você vai ver é se as afirmações estão corretas e se há uma relação de causa e consequência entre elas, né? Então aqui a gente vê a primeira. Uma boa forma de iniciar a produção de um texto é esquematizar alguns itens que comporão o formato inicial, o formato final? Sim, isso de acordo com o conteúdo da unidade 6 é correto. Para a gente fazer, isso está dentro das estratégias cognitivas, né? Eu esquematizo para poder construir minha mensagem. Até aí, ok. Aí vamos ver se a segunda afirmação está correta. O texto deverá ser a fusão pura e simples dessas anotações, o que facilita a produção textual. Não.
Isso não está lá, muito pelo contrário, diz que não é apenas a fusão desse esquema, que você vai partir desse esquema e aí escrever o texto, ele é só um norteador, é um esquema para produção, mas ele já não é o texto pronto. Então aqui eu já vou na alternativa certa, que é, a primeira afirmativa é verdadeira, a segunda é falsa. Né? A primeira é correta, a segunda é errada. Poderia, então aí já nem tem mais a questão da causa e consequência, porque a segunda já está errada. O que poderia acontecer? Temos duas afirmativas corretas e aí a segunda, aliás, ser a causa da primeira, que é uma das nossas alternativas possíveis, ou não ser, que é uma outra também possível. No caso, a gente resolveu entendendo que a segunda é falsa. Então, qual é a estratégia aqui para a gente resolver esse tipo de questão? Ler primeiro as duas afirmativas e avaliar se elas estão corretas. Se elas estiverem corretas, aí que eu vou partir para a causa e consequência. Se ela já tiver algum erro em uma delas, ou as duas, porque uma possibilidade é que as duas estejam erradas ou sejam falsas, eu já nem vejo a causa e consequência. Essa seria a estratégia para a gente resolver esse tipo de questão.